Que papel importante desempenharam Moisés, Jesus e o Espiritismo para a evolução da Terra? As pessoas que vêm das religiões cristãs, elas conhecem um pouco da história bíblica, conhecem as referências aos personagens que modelaram os valores que, por fim, Jesus vem aperfeiçoar. Quando nós vamos ao terceiro livro, assim chamado de obra básica, que Kardec publica quando está entre nós, nós encontraremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Neste livro, nós temos os valores morais sublimes que a doutrina espírita utiliza naquela aresta a que me referi em perguntas anteriores, que nos leva para o alto. Temos a aresta da largura, a do comprimento, da profundidade e a da altura. A filosofia, a ciência como base da revelação superior, da lógica de Deus na nossa vida, nas nossas ações. E quando vamos a este livro, nós encontramos os capítulos iniciais tratando dessa temática. Eu não vim destruir a lei, diz Jesus. É um capítulo interessante, logo no começo do Evangelho. Este capítulo vai falar da lei, a lei de Moisés. Que lei que era essa que Jesus não veio destruir? Eram as leis do Pentateuco mosaico, Deuteronômio, a Gênese, os livros básicos que Moisés utilizou? Levítico, Êxodo. Obviamente que não podiam ser estes, porque estes eram livros dedicados a governar o povo. Kardec vai explicar isso nesse capítulo. Os livros iniciais do chamado Pentateuco mosaico tinham a origem em Moisés com a finalidade de disciplinar um povo rebelde, usando da divindade, entre aspas, das revelações, mas tratando de coisas fortuitas. No entanto, encontramos a doutrina espírita falando que a chegada das compreensões superiores, das leis que nos guiam até a humanidade, também aconteceu dentro de uma etapa diferente da outra. Precisávamos ter base para que depois esta base fosse ampliada e para que depois ainda mais fosse aumentada a compreensão. Por isso é que a doutrina espírita traz nestas vertentes da fé 3 revelações assim consideradas. A primeira delas é a revelação atribuída a Moisés. Moisés é considerado o portador da primeira revelação. Por quê? Porque ao tempo de Moisés, os hebreus eram o único povo que existia que acreditavam em um Deus único, o monoteísmo. Todas as demais nações da terra tinham uma concepção um pouco mais atrasada, de acreditarem em diversos deuses. E era complicado dar um desenvolvimento religioso ou moral quando você tem uma série de entidades que se igualam na divindade e cada uma puxando a sardinha para a sua brasa, ou a brasa para a sua sardinha. Já os hebreus não. Os hebreus tinham, todos eles, desde a sua infância, a ideia de um Deus único, o Deus de Abraão. Então, Moisés é encarregado de consolidar estas noções, trazendo os 10 mandamentos, que são a lei moral. Não são os livros que Moisés escreveu, não. A lei moral, a primeira revelação, vem com os mandamentos que chegam do alto e que mudam o panorama das condutas das pessoas.
Então, não matar, não roubar, não furtar, não fazer o mal ao próximo, não prestar falso testemunho, respeitar a Deus. Estas são leis que alteram a rotina das pessoas, são leis morais. Depois, naturalmente, Moisés deixa isto e passa-se o tempo e os homens vão vivendo as suas vidas tentando dar um jeito e dar um nó nessas recomendações de ordem moral. E vão adulterando lentamente isto, até que, um bom período de tempo depois, surge Jesus para nos trazer a segunda revelação. Já não é mais aquele Deus vingativo de Moisés, o Deus nervoso, o Deus bravo. Não, é o Deus Pai, é o Deus amor, é o Deus perdão, compaixão, misericórdia. Jesus então reformula, já agora com o povo mais maduro, as noções desta legislação luminosa. A legislação de Moisés era imperativa, era restritiva. Os 10 mandamentos possuem 18 negativas. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, nem aquilo, nem aquele outro. São 18 nãos em 10 mandamentos. Ou seja, tem que restringir, tem que podar, tem que pôr na forma. Depois vem Jesus. Jesus vê que as pessoas já estão mais maduras e é isto que demonstra a sabedoria e o governo da inteligência sobre a humanidade. Chegou o momento adequado, então vamos fecundá-la novamente com novos valores. E então veio trazer a importância do perdão, da humildade, do respeito ao outro, da capacidade de reverenciar Deus como Pai, não como um patrão nervoso, da nossa ligação com o Pai de uma forma dócil. Mas, apesar disso ter sido muito bem feito, Jesus sabia que não seria suficiente e que, do mesmo jeito que aconteceu com a primeira revelação de Moisés, com a dele também haveria deturpação, ao mesmo tempo em que ele não podia explicar tudo para todo mundo. Apenas para os que estavam mais próximos e às vezes nem para estes, Jesus podia falar as coisas de maneira completa. Por isso ele disse: eu me vou e eu pedirei ao meu Pai e ele vos enviará um novo Consolador que vai relembrá-los de todas as coisas que eu disse e vai ensinar novas coisas. Então Jesus confessa que não pôde dizer tudo, que ele falava por parábolas para que as pessoas entendessem de acordo com o seu nível, mas que haveria uma necessidade de um terceiro revelador, um terceiro fenômeno, trazer o ensinamento de novas leis e a recordação daquelas que Jesus tinha ensinado. E é aí que entra a figura do Consolador prometido, que 18 séculos depois de Jesus vem à Terra através da doutrina espírita, não mais utilizando-se de um homem como foi Moisés, como foi Jesus. Agora são os espíritos que por meio de tantos e tantas fontes e médiuns falam, trazendo ensinamentos que são coligidos, são reunidos e organizados por Allan Kardec, que não inventa, apenas organiza, codifica e nos apresenta um corpo racional e lógico para o nosso entendimento. Por isso que são importantes na sequência da evolução humana a participação de Moisés com as leis morais dos 10 mandamentos, de Jesus com uma renovação desses mandamentos na vida prática, mudando todo o enfoque, e depois com a doutrina espírita mostrando a multiplicidade das vidas, mostrando aquilo que Jesus falou por parábolas e agora é explicado com todas as letras para o nosso raciocínio entender. E só aí é que a razão, iluminada pela lógica dos ensinos da cristandade, pode unir-se a uma fé que antes era cega,
porque tinha que aceitar sem pensar, mas agora é uma fé raciocinada. Agora você aceita porque entende.